Boa noite! Como vai, criançada? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marco. Pois é, a nossa proposta dessa vez foi fazer um vídeo que mostrasse lá a sua sala de aula, lá no Classroom, na plataforma. Pois é, o professor pegou e explicou atividade por atividade de língua portuguesa, de matemática e de ciências da natureza. Nós temos bastante atividades. Mas na quinta-feira, o professor com certeza colocará o gabarito da semana passada. E na sexta-feira, o grande dia. Nós estaremos juntos na nossa festa julina, das 16 às 17h30. Não se esqueçam, se você não conseguiu fazer as atividades durante a semana, procurem fazer, colocar em dia no final de semana. Não é verdade? Para que terça-feira estejam todas postadas, tá certo? Um abraço, até mais e bom trabalho, ok? Olá, boa noite, amiguinhos da sala 303. Aqui quem está falando é o professor Marco e eu hoje vou explicar para vocês o que vocês têm como atividade para a próxima semana, tá? Que começa na quarta-feira e vai até a próxima terça. Resolvi fazer esse formato para que a gente possa ganhar um pouquinho de tempo. Primeiramente, eu quero falar sobre a festa junina, o projeto Festa Junina, né? Onde a gente colocou uma aba nova com tópicos. E aqui vocês podem fazer o quê? Vocês podem conhecer os materiais, né? Lembrando que vai ser uma festa de 3 salas, 301, 303, 305. Professoras Thaís, o Marco e a professora Gi, além da Vivian, da professora Carol e do professor Rafael. Aqui também nós temos o programa da festa, para quem quiser saber, vai ser uma festa de no máximo 1h30. Tem bastante coisa legal, tá? Vocês vão gostar bastante. Também colocamos para vocês outros portadores de texto, como o Gibi, e um vídeo falando do surgimento da festa julina. E que também vocês possam aproveitar e fazer a ficha de leitura. Lembrando que os nomes dos autores têm que ser escritos nome e sobrenome, não podemos esquecer disso, tá bom? E depois que vocês fizerem isso, tem muitos materiais, tá? Desde o fundo fotográfico que eu usei no banner, até outros fundos fotográficos, como também tem músicas juninas e não só vídeos, como também, no caso, podcast que vocês possam ouvir e um slideshare que fala da história da festa junina, bem interessante, tá? Não esqueça de comentar aqui, fazer seus comentários, o que vocês acharam ou não. Além disso, uma outra questão que o professor tem me chamado a atenção é no que se refere aqui a essa atividade do gabarito, né? Só receberam os gabaritos aqueles que fizeram totalmente atividade. Amanhã, novamente, eu vou fazer um balanço logo no começo da aula e aí eu pretendo passar para vocês a senha de quem, porventura, ainda não tenho recebido. Não se esqueçam de entrar aqui e preencherem este formulário, conforme nós falamos na nossa reunião de sexta-feira passada, quando o professor explicou essa questão. Depois disso, nós vamos voltar novamente para as atividades e as atividades da semana. A primeira delas, elas já estão aqui programadas. A primeira delas é de língua portuguesa, é a atividade número 16. Então ela está programada para quarta de manhã já estar lá com vocês, tá? E essa atividade 16, ela tem a seguinte tarefa, né? Ela quer trabalhar as expectativas de aprendizagem, onde vocês possam identificar situações de leitura, os elementos que organizam as estruturas de diversos gêneros textuais, trabalhar a interpretação, trabalhar respeitando as características do texto. E é óbvio que a gente estaria fechando aí a unidade, a segunda unidade, tá? Para rir, pensar e poemas. Essa semana, então, vai ser feito um trabalho com ortografia, né? Ortografia, para quem não sabe, é a parte da língua portuguesa que vai trabalhar com a escrita correta das palavras, e a gente vai utilizar a letra S ou SS ou S com som de Z, dependendo da situação.
Para tanto, foi colocado aqui um vídeo, tá? Onde vocês vão poder acessar esse vídeo, assistir e conhecer as regras do quando eu uso S e quando eu uso SS no meio das palavras, e como eu posso fazer isso também na hora de separar as palavras, né? Na hora que eu estou separando. Depois disso, vocês vão abrir a apostila do material SESI, e lá na página 46 e 47, vocês vão realizar as atividades seguindo as comandas existentes lá. Se vocês tiverem dúvida, voltem aqui no vídeo, que o vídeo explica muito bem com relação a isso. Logo em seguida, né, você vai lá para a página 48, você lê o poema Ter e Poder, do Elias José, e na página 49 você vai reinventar o seu poema. Você vai usar as suas palavras e vai observar que o poema é composto por um objeto combinando com uma ação. Exemplo, tem um caminhão novo. O que é o caminhão? O caminhão é um objeto, né? Agora eu posso viajar. Viajar é uma ação. Então, toda vez que eu estiver falando de caminhão, eu estou me referindo a um objeto. E quando eu falo viajar, andar, pular, falar, correr, brincar, dançar, eu estou falando em ações. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer rimas usando criatividade para que vocês possam poetar, fazer os poemas de vocês de uma maneira bem legal. Para finalizar essa unidade, vocês vão preencher também, fazer a leitura da página 50 e 51 e vão fazer a leitura, responder as perguntas. O que eu aprendi sobre? É aqui o momento que você vai olhar em toda a unidade, tudo que você trabalhou nessas semanas, no mês de junho e agora julho, e você vai se lembrar tudo que você aprendeu. É um momento de você retomar, olhar para trás, conhecer, ver quantos poemas você conseguiu ler, quanto que isso ampliou a sua capacidade e o seu repertório. Depois disso, você vai tirar uma foto, como tem sido feito, né? Uma foto de cada página da apostila, e depois você vai colocar na plataforma Classroom ou enviar por e-mail para os seus professores para eventuais correções e comentários, tá bom? Então, bons estudos. Este é o roteiro de língua portuguesa. Logo em seguida, nós vamos agora para o roteiro de matemática. Em matemática, a atividade que vai estar à disposição de vocês a partir de quarta-feira, 8 horas da manhã, vai trabalhar com estimativas e aproximações por meio de cálculo mental, tá? O roteiro que vocês vão receber vai ser esse aqui, e ele vem já com uma proposta onde vocês possam observar no dia a dia onde nós encontramos tabelas e gráficos, né? E vocês vão se lembrar que a gente encontra nos jornais, nas revistas, nos livros, na televisão, na internet, nas redes sociais, enfim. Os gráficos hoje tomaram conta da nossa rotina diária. Eles são resultados de pesquisas eleitorais, de esportes, de segurança pública, saúde, trabalho, emprego, renda, economia, cidadania. Sem dizer a importância que eles têm na nossa vida. Eles ajudam a gente a esclarecer as observações, conhecer melhor os dados. Ele conversa com esses dados e eles nos dão condições de entender melhor a informação da maneira que ela foi apresentada. Essa introdução foi retirada desse lugar, vocês podem clicar, vão ter acesso a ele, e aí a gente entra no roteiro propriamente dito, tá? Para iniciar a unidade, vocês vão ter que assistir a esse vídeo que está aqui, como sempre, né? Vocês colocam o Ctrl, clica em cima, você vai encontrar tabelas gráficas de barras e de colunas, tá? Depois que você fez isso, você vai observar vai abrir a apostila lá na 62, 63, e você vai se deparar com uma unidade nova, né? Eu não havia dito ainda, mas em matemática nós vamos iniciar a unidade 4. E nessa unidade nova, vai abrir com uma situação, problema para vocês pensarem, né? E lá
ele diz assim, ó, que o Ministério do Esporte realizou uma pesquisa sobre esporte no Brasil e ele apresenta os gráficos e as informações e pede para que vocês façam o quê? Para que vocês façam uma análise daquela situação, né? Logo em seguida, depois desse começo e dessa reflexão, vocês vão responder no caderno de vocês. Vocês não precisarão fazer o exercício da página 64, porque precisariam da ajuda do professor e da conversa dos colegas. Vocês vão avançar para a página 65 e na página 65 você vai observar gráficos e dados. E você vai fazer os itens A e B. Sempre lembrar o seguinte, que os dados, quando estiver falando, né, no eixo horizontal, ou seja, na linha, principalmente na página 65, você vai ter as modalidades esportivas. E na parte vertical ou na coluna, o número de pessoas que praticam essa modalidade esportiva. Então, atente-se para o que está sendo colocado, atente-se para as perguntas que estão sendo dadas. Depois disso, vire o material na página 66 e 67, faça os exercícios 3, e aí vocês vão de A até G. E nesse exercício 3, ele trata-se de um quadro de medalhas, e aí ele começa a trabalhar com essas questões de situações, problemas, onde vocês vão ter que pensar, onde vai dizer que tem um quadro de medalhas, uma situação de um quadro olímpico, onde o amarelo representa o ouro, o cinza, o prata, o marrom, né, o bronze. E aí vocês vão fazendo os cálculos, podem se utilizar do lado, fazer as contas e responder as perguntas. E aí uma curiosidade, você sabe o que é imigração? Então faça a pesquisa do significado dessa palavra e depois você vai até a página 81 dos muitos textos e tantas palavras e você vai visualizar em um gráfico o número de imigrantes registrados por ano no Brasil, tá? Naquela ocasião. Então vocês vão conseguir ver na prática como é que os gráficos ilustram e nos dão informações, esclarecem as questões. E aí uma outra questão, você sabe responder para que servem as balanças? Pois é, na página 82 e 83 tem uma outra leitura recomendada para que você possa saber um pouco mais sobre a invenção da balança. Não se esqueça desse recado, tá? Para os alunos que não estiverem na plataforma e retire o roteiro na escola, se não puderem enviar por e-mail, aguarde o retorno das aulas. Mas podendo fazer, mande por foto, ou por e-mail, ou por o WhatsApp do grupo, do professor, e a gente consegue salvar para vocês, tá bom? E aí, nós preparamos um extra aqui, emoji, que as pessoas estão usando em seus tweets de coronavírus. As pessoas usam o emoji para falar sobre tudo, e agora a Covid, né? A Covid-19, a doença do coronavírus não é uma exceção. A Emojipédia estudou milhares de tweets para aprender como as pessoas estão usando os emojis para falar sobre o coronavírus. O rosto usando a máscara médica e o emoji de micróbios ficou no topo quando a Emojipédia mediu sua popularidade de maneiras diferentes. Então aqui vocês têm várias situações, né? Vários emojis, né? Inclusive um vestindo máscara, né? Para que vocês possam fazer uma leitura pormenorizada do assunto e ver que existe sim outras maneiras da gente lidar com as informações. Se vocês olharem este gráfico que eu estou circulando aqui, você tem gráfico de coluna, né? Que fala do ano, né? Que tem aqui falando, como já foi dito lá, tem dado uma informação aqui e uma outra quantidade também de pessoas. E aqui um gráfico mostrando para a gente o quanto que esses números representam em termos de percentuais, em termos porcentuais ou percentuais. Ou seja, se eu juntasse tudo,
e fizesse um gráfico onde eu tivesse condição de olhar cada uma das partes, é assim que ele se apresentaria, ok? Muito bem, isso posto, nós vamos para o terceiro e última atividade, tá? Essa atividade agora, ela é uma atividade de ciências da natureza e é uma atividade que vai justamente trabalhar com a última parte da unidade que nós estávamos trabalhando, se não me falha a memória, a unidade 2. E aí, o que nós vamos encontrar lá, né, quando a gente fala em ciências da natureza? Também estarão à disposição de vocês a partir do dia 8, às 8 horas da manhã. Além de muitas coisas que estão presentes aqui, nós temos no roteiro de ciências, começando, falando para que vocês possam ler aí a página 36, tá? Para vocês lerem essa página 36 e fazer o exercício 11 do material SESI. Após isso, é importante vocês observarem qual é a influência da água, da luz e da temperatura na vida dos seres vivos. Então é muito importante que, para vocês possam perceber, a gente colocou aqui uma ilustração e eu quero que vocês olhem com muito cuidado e observar aqui quais são os seres vivos e quais são os seres não vivos. Vocês vão ver aqui um camelo, vocês vão ver aqui um escorpião, vocês vão ver aqui um cacto, né? E aí, a gente imaginar que influência tem água, luz e temperatura para a vida desses seres, né? Em seguida, vocês vão fazer a leitura de um artigo bem pequenininho da Britânica Enciclopédia. Basta você clicar aqui nesse link que você vai ter algumas informações bem interessantes. Em seguida, você vai assistir o vídeo Adaptações dos Seres Vivos, tá? Tem 3 minutos e 20 segundos e você vai anotar no seu caderno tudo que você achou de importante e interessante assistindo esse vídeo. Não se esqueça de colocar a data, o cabeçalho, a data e usar o caderno de ciências de conhecimentos gerais na parte de ciências da natureza. Depois você vai para o item B da página 37, responda ele inteirinho. Logo em seguida você vai olhar para a imagem do exercício 12 na página 38 e você vai perceber que tem uma imagem. Essa imagem está sendo perguntada para você. Você sabe que processo que é aquele? De onde as plantas retiram suas alimentações, seus alimentos? Vocês vão começar a pensar se vocês de fato sabem como que isso acontece. E aí vocês vão se perguntar de que forma isso pode acontecer. Lembre-se que o professor já fez um vídeo lá no canal dele sobre a fotossíntese. E achamos muito importante que vocês retomem aquele vídeo e provavelmente eu vou postar um outro amanhã, bem interessante, que vai mostrar de uma maneira animada também essa questão, tá? Em seguida, você vai realizar os exercícios de A até o C e dará continuidade do D e do E na próxima página, que é a 39. Leia também a seção Você Sabia, é muito importante. Isso vai ajudar você a ampliar os seus conhecimentos. Depois pegue o seu livro, Muitos Textos e Tantas Palavras, e leia da página 106 e 107. Ele vai falar um pouquinho mais da questão do surgimento da agricultura e tem outras coisinhas que vocês provavelmente vão gostar dessa leitura. Por último, faça as atividades da página 40 e 41. A dica: na tabela do item A, seja bem direto sobre as adaptações. Como é a superfície desses ambientes, quais seres sobrevivem naquele ambiente, em bastante ou pouca quantidade, existe água, existe luz, né? É muito importante que, para ampliar os seus conhecimentos, o professor colocou aqui para vocês algumas coisas, alguns caminhos para que você possa ampliar. Um deles fala sobre ciências solo, né? Videoaula sobre ciências do tema solo. Ou Escola Kids, para conhecer mais sobre os biomas brasileiros.
Então, para você fazer esse exercício aqui de montar uma tabela, conseguir constituir essa tabela, é importante que você leia essa parte do roteiro, tá certo? Com muito cuidado e muita atenção. Depois disso, você faça como você sempre fez. Você ou pelo WhatsApp, ou na plataforma, ou se você está pegando atividade na escola, não tem como, manda pelo WhatsApp do professor ou por e-mail para que seja feita a correção coletiva depois. Lembrando que na quinta-feira o professor vai disponibilizar o gabarito novamente para vocês, como foi nessa semana. E não se esqueçam, vocês vão precisar também fazer as correções de forma mais autônoma. Muito bem, depois disso, não se esqueçam também de olhar se vocês têm tarefas pendentes das demais áreas, né, dos outros professores. Mas não se esqueçam de que diariamente vocês precisam assinalar as suas presenças e dizer se não estava presente no outro dia, por que você não esteve presente? Você teve problema com a internet? Teve outros problemas? Sim, você não teve, mas não deu para colocar. É importante que vocês se habituem a falar o que houve sem nenhuma preocupação. É importante que o professor saiba, tá? Além disso, tem aqui os vídeos, ó, os seres vivos, né? Que tem algumas produções aqui que nós fizemos. E não se esqueçam, aproveitem da melhor forma todo esse espaço. Tem outras atividades aqui que falam de leitura, de caligrafia. Então, eu conto com vocês, com o compromisso de vocês, e não deixe para a última hora. Quarta-feira pela manhã, comece com todo o gás, tá bom? Para que sexta-feira nós possamos curtir a nossa festa julina.